Olá, bem-vindos a mais uma dica da Drica TV. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o quilt livre. Muitas meninas me pedem e têm dúvidas, né? Porque o quilt, vou até mudar aqui. O que é o quilt? Aqui eu tenho um quilt livre, né? O caminho de bêbado. O quilt, na verdade, é uma camada. Você vai colocar o seu tecido, o seu trabalho de patchwork, a manta e o forro. Então, esse sanduíche chama-se quilt, certo? Tu vai quiltar, tu vai acolchoar esse seu trabalho. Eu quero mostrar porque existe o quilt reto, existe aqueles quilts de pluma, existe quilts maravilhosos, tá? Mas aqui, como o meu canal é para iniciante, é sempre uma coisa mais básica, então eu quero mostrar para quem está começando aí no quilt, quem está se aventurando no quilt, tá? O quilt ele é muito simples, basta você trabalhar ele um pouquinho na sua cabeça. Então, existem alguns passos para a gente começar a fazer o quilt. Primeiro, você pode quiltar tanto na máquina doméstica, quanto hoje em dia eles já adaptaram a máquina industrial. Eu tenho o hábito, porque eu tenho a máquina industrial, então eu quilto mais lá do que aqui. Mas para gravar, eu coloquei aqui uma máquina reta, a minha máquina normal, caseira. Deixa eu mostrar aqui, tá? Minha máquina normal aqui, caseira. Coloquei o pezinho do quilt, tá? E aqui, ó, essa máquina tem uma opção de baixar aqui. Se eu apertar esse botãozinho aqui, eu abaixo as garrinhas, tá? Não são todas, as máquinas mais antigas não tem essa opção, tem aquela chapinha que coloca em cima. Pro quilt, o quilt como é que eu vou dizer pra você? É um outro mundo dentro do patchwork, porque o patchwork você vai fazer o trabalho de patch. Tu vai fazer os blocos e fazer a montagem. O quilt existe de diversas formas, então aqui eu vou mostrar uma coisa que é bem simples, que é mais comum de todo mundo estar fazendo, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu vou colocar, ó, eu peguei um tecidinho, tá? Eu pego um tecido, aqui peguei um forrinho, porque é mérito só de mostrar. Coloquei a manta, aqui eu até coloquei a manta R2, por que eu coloquei R2? Porque é a mais comum, é que as pessoas mais trabalham. Mas existe a manta âmbar, que ela é 100% algodão, existe a jade, que ela é mais molinha, tem a jade 100, jade 200, tá? Então, como eu falei para vocês, como o canal aqui é muito para iniciante, então eu vou fazer com o material que a gente tem e que todo mundo tem em casa e que é mais fácil de conseguir realizar, tá? O quilt, primeiro, ele é um desenho, tá? Então, aqui o quilt livre, o caminho do bêbado, que muita gente fala, ele é um desenho. E esse desenho, como é que você faz? Ah, você faz ele sozinha, pela cabeça? Existe gabaritos. E dentro do quilt existe muitas réguas, que hoje em dia tem muitos acessórios que veio para facilitar quem está começando, tá? Mas aqui hoje a proposta é fazer um quilt livre, bem rapidinho, bem bacana com vocês. Eu vou pegar papel e caneta, por quê? Porque primeiramente você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar um papel, tá? E vai brincar de desenhar. Porque não adianta você ir para a máquina e você não ter o desenho na sua cabeça, tá? Então, o que acontece? As pessoas, elas vão para a máquina, eu nunca quiltei e eu tenho medo de quiltar. Primeiro que eu digo, não tenha medo, vai e faça. Por isso que pega pedaços assim de tecidos, eu digo meu rascunho, e vou brincar na máquina de quilt, tá? Mas antes disso, como vamos supor, existe os quilts retos, né? Que você quilta reto, certo? Existe o quilt que você faz assim, certo? O caminho do bêbado pode parecer um dos mais fáceis, mas é um dos mais difíceis. Mas eu acho legal você começar por ele, por quê? Porque você perde o medo, você vai para todos os lados da máquina, você brinca, vai para frente, vai para trás, vai para o lado. Então você meio que se descobre, meio que perde esse medo e daí você parte para quilts mais elaborados, tá? Então a minha dica, que eu acho primordial, é você pegar papel e caneta ou um quadro. Você tá ali com um tempo ocioso, começa a brincar e gravar, porque
O quiltar, o que que é? É igual você escrever, lembra que a gente tinha o caderninho de caligrafia? Que a gente fazia a letrinha a letrinha B, e você vai... Então, por que que a gente fazia caligrafia antigamente? Para ir memorizando a letra, o formato, como a gente ia fazendo a letra, e isso depois a gente escrevia normalmente. Então, o quilt, ele parte desse princípio. Você vai trabalhar a sua mente, é como se você estivesse escrevendo. Então, o quilt livre, o que que é? Você vai pegar um papel e uma caneta e vai ficar brincando, ó. Você vai fazer movimentos circulares, certo? Não vai passar uma costura sobre a outra, ó, vai para todos os lados. Então você começa a brincar assim, ó, e o seu cérebro vai se acostumando com essa, ele vai se condicionando a esse desenho, tá? Então o que eu fizer aqui no papel, eu vou começar a fazer na máquina. Então primeiro eu vou dizer para vocês, façam um rascunho, brinque, pegue folhas, pegue caderno velhos e comecem a brincar, a escrever, a desenhar, certo? Ó, você vai desenhando e o meu cérebro vai se acostumando. Ó, eu vou, volto, subo, desço, venho e assim eu faço, ó, correto? Então é isso que vocês têm que fazer. O quilt, ele é treino. Existem muitas técnicas, existe a técnica de como arrumar a máquina, existe a técnica de como colocar os tipos de fios, tá? Mas aqui, como eu tô falando pra vocês, é uma coisa bem básica, que eu quero que vocês comecem a brincar no papel de como vocês vão desenhar esse quilt. Esse é o quilt livre, ou o quilt mais usado, ou chamado caminho de bêbado, tá? Ó, vem pra todos os lados e você vai brincando, certo? Depois disso, você vai preparar sua máquina, você vai colocar o pezinho de quilt. O pezinho de quilt existe pé de quilt para máquina caseira, nossa doméstica, essa que a gente usa para fazer o nosso pet. Existe para reta industrial, que hoje eles adaptaram um pezinho. Então, é muito simples. O que que acontece? Eu vou colocar aqui para vocês. Depois que você brincou bastante e você memorizou um pouco desse desenho, pode brincar direto na máquina, mas eu ainda digo que é melhor você brincar no papel, que você vai absorver mais. Faço o meu sanduíche, tá? Tecido, manta e o forro, certo? Poderia ser outro tipo de manta, que poderia ser meu trabalho de pet já, mas aqui é a mérito de demonstração mesmo, então eu peguei um tecidinho bege, vou costurar com a linha preta, para que vocês consigam enxergar e entender como é feito, certo? Então eu vou para a máquina, eu tenho aqui o meu pezinho de quilt, tá? Abaixei as minhas garrinhas, tá vendo que a minha garrinha tá baixada? Então a minha máquina tem essa opção de baixar a garrinha. O que que acontece? Ó, o meu tecido, ó, eu tô com o meu pé baixado, ó, tava erguido, ó, baixei. Meu tecido continua solto aqui. Então, é isso que eu vou brincar, é aqui que eu vou brincar, ó. Vou fazer isso aqui, tá vendo? Então, deixa eu tirar essa um pouco a linha aqui. Então, eu fiz um pedacinho pequeno porque o meu espaço aqui é curto. Então, você vai brincar. Você pode quiltar, o quilt é isso aqui, ó. Você quilta sempre em sentido da máquina, tá? No sentido vertical, ó. Você vai porque tua máquina tem esse espaço aqui, tá? Quando você começa a se apertar no quilt, você pode ir dobrando ou amassando o seu trabalho. Também é uma, tá? Eu já quiltei colchas de pet de casal numa máquina assim, tá? É difícil? É. Dá trabalho? Dá. Mas dá pra fazer, tá? Basta você querer, você ir fazendo pedaços por pedaços, tira, ajeita, monta, enruga a peça, mas sai tranquilamente, tá? Então, isso seria o nosso quilt. Uma dica legal é você fazer o começo, ó, eu baixo a agulha e vou puxar o fio. Cadê? Peraí. Deixa eu puxar aqui que eu tô com muito fio. Quero uma tesoura. Tá. Então, vamos lá, ó. Eu abaixo a agulha, deixa eu ver se dá pra vocês verem aí. Eu abaixo a agulha, tá? E vem o fio de baixo, ó, tá vendo, ó? Não sei se você consegue, deixa eu puxar aqui. Ó, veio o fio de baixo,
Tá vendo que veio o fio de baixo aqui, ó? Esse é o fio de baixo, tá? Volto, vou segurar os dois fiozinhos lá. Vou colocar minha agulha bem certinho onde estavam os dois. Aqui eu botei até o pezinho no chão. E vou dar uns pontinhos, ó. Então, eu fiz um arremate. Então, o meu quilt, ele não vai mais soltar. Então, o arremate do quilt, o começo e o fim, é isso. Você puxa o fio de baixo, dá um pontinho, ele tá arrematado. E agora, nós vamos começar a brincar. Você pode fazer tanto com a mão aqui, tá? Existem, então, como eu digo para vocês, existem hoje em dia acessórios e materiais que vêm para ajudar vocês a fazer o quilt. Vou fazer o quilt primeiro à mão aqui, ó. Ó, e vou fazer o meu desenho. Tá vendo? Aqui. E existe, tem no mercado aí alguns acessórios, aqui eu vou mostrar. Deixa eu só mudar a câmera. Que são tem umas luvinhas, tá? Você pode... Tem umas luvinhas que você coloca e elas te auxiliam a segurar o trabalho, tá? Ó, você pega uma luva, ó, ela tem uma borrachinha aqui. Eu acho muito bacana, eu gosto de trabalhar com ela. Tu vem aqui pra máquina, ó. Então, o que que acontece? Ó, ela dá uma segurança aqui pra mim. Então, eu não fico fazendo tanta força para segurar o meu trabalho, tá? Deixa eu virar aqui para ver se vocês... Acho que assim vocês vão enxergar. Então, o que que é o quilt? O quilt, ele tem uma infinidade de jeitos de fazer, tá? Mas o princípio dele é a gente costurar sempre na vertical. O quilt é o sanduíche, é a manta e 2 tecidos. Primeiramente, vocês façam um desenho na folha para ir se acostumando com o desenho, para o cérebro entendendo de que forma você vai vir aqui para a máquina. Então, se eu viesse aqui para a máquina e quisesse fazer uma letra A, de repente eu conseguiria, porque eu sei escrever a letra A, tá? Então, e nós vamos brincando, ó. Tá vendo, ó? São movimentos redondos. Eu não passo uma sobre a outra e vou e volto, ó, e trabalho. Posso ir virando o meu trabalho? Posso, ó. E vou completando. Certo? Eu vou tirar aqui para vocês verem. O arremate também vocês puxam um fiozinho para frente, tá? Então aqui, ó, certo? Então era isso que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre o quilt livre. Eu já fiz até um vídeo aí no meu canal sobre o quilt reto, que a gente usa aquele pezinho especial da máquina, e o quilt livre. Então, o quilt livre para você fazer, você pode desenhar em papéis para você ir fixando isso na sua cabeça, tá? Quem faz quilt tem que ter muita tranquilidade. Se errou na primeira, não se desespera. Faça novamente. Pegue retalhinhos com manta e brinque na máquina para depois você colocar o seu trabalho para quiltar, tá? Faça os desenhos no papel, que é muito simples. Você vai treinando o seu cérebro e o cérebro, ele é uma máquina super 10. Então, depois que ele se acostuma com esse movimento, você consegue transmitir tudo o que você tem pro seu tecido, tá certo? E aí no mercado existem muitos equipamentos, existem réguas, existem gabaritos, existem muitas coisas bacanas que ajudam e facilitam vocês a fazer esse trabalho do quilt, tá bom? Então eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Vou tirar aqui meu pezinho que eu vou mostrar para vocês aqui da máquina doméstica, tá? Eu trabalho com esse, tem um outro que esse aqui é da máquina, eu tenho aqui a Brother, mas tem a Singer que tem um pezinho que ele é todo de metal também, dá para usar, tá? É esse aqui. Você compra avulso. Esse pezinho, ele cabe em outras máquinas, as mais antigas, ele também é adaptável nessas máquinas, você pode fazer. E as máquinas que não baixa a garrinha, você pode
vem uma tampinha de metal na máquina que você consegue colocar ali para fazer o quilt, tá? Então isso aqui é uma dica simples, é uma dica rápida, mas eu sei que tem muitas meninas aí entrando nesse mundo do quilt, né? Fazendo, já fazem as peças. Às vezes eu mostro uma pecinha para vocês, falo, vão lá e quiltam. Aí então o princípio da coisa do quilt seria isso, e é muito treino, muita paciência, muito estudo, tá? E esse aqui é o nosso pezinho. Deixa eu vir aqui pra frente. Então hoje eu falei um pouquinho sobre quilt livre para vocês, tá? Na máquina doméstica. Eu já quiltei uma manta numa máquina doméstica, deu certo. Não é fácil, é um pouco difícil porque ela é muito grande, você tem que ir fazendo partes por partes, você tem que alfinetar bem o seu trabalho, mas dá para fazer, tá? Então eu sou prova disso que dá para fazer. Esse aqui é o nosso quilt livre, é muito simples, não tenha medo, vai, senta na sua máquina e começa a fazer o desenho, começa a trabalhar sua mente, que você vai ver que logo, logo você vai conseguir quiltar. Muita gente não quilta por medo, tá? E você não tem que ter medo, quiltar é a mesma coisa que você se alfabetizar, eu digo. Se você começa a treinar a letrinha A, E, I, O, U, escrevendo, então você colocou isso na tua mente e depois você sai escrevendo. O quilt funciona mais ou menos da mesma forma, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Um beijo a todas e espero vocês na próxima dica.